O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queremos ir para o céu. O nosso coração almeja pela eternidade. Mas o que nós devemos fazer para um dia estar na plenitude com Deus? A palavra de Deus responde. É muito clara. É preciso amar a Deus com toda a nossa força, com toda a inteligência, de todo o coração, de todo o nosso ser. E ao próximo como a si mesmo. Não há como dividir este que é o maior mandamento. Tanto o amor a Deus, quanto o amor ao próximo, caminham juntos. Nós amamos e adoramos ao Criador, e nós também amamos tudo aquilo que veio das suas mãos. É assim para quem realmente está seguindo Jesus. E se não amamos, deve haver o exercício, o esforço por crescermos no amor, por progredirmos no amor. E hoje alguém faz essa pergunta para Jesus, mas com uma intenção de colocar Jesus contra a parede. É uma maneira de colocar Jesus em dificuldade. É aquele que quer complicar as coisas que estão tão claras. Jesus então responde com uma outra pergunta, fazendo com que este homem possa responder por si só aquilo que ele já sabia. Mas o homem, ainda não satisfeito, lança mais uma pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus, ao invés de responder diretamente, conta
uma parábola. E nessa parábola nós vemos que Jesus não apenas diz quem é o próximo, mas que nós devemos ser próximos daqueles que precisam. Veja como é que Jesus compromete. Quando aquele homem quer driblar Jesus, quer colocá-lo numa saia justa, entre aspas, como nós falamos, Jesus, com a sua sabedoria divina, é certeiro e faz agora aquele homem não só refletir, mas também se comprometer. Nessa história nós vemos um homem que injustamente é deixado no chão quase que morto. Quem passa e vê aquela cena, a começar pelos dois homens aqui religiosos, que eram um sacerdote e um levita, não tem tempo para parar, porque eles estão muito ocupados com as coisas religiosas e acabam não se ocupando do irmão, do amor ao próximo, que é o cumprimento da lei, que é de fato esse amor a Deus concretizado na pessoa daqueles que estão ali. O sacerdote não para porque aquele homem estava ensanguentado. E na cultura judaica, tocar em alguém ensanguentado era contaminar-se espiritualmente. Essa era a mentalidade. Logo, ele teria que passar por todo um rito de purificação antes de chegar ao local do culto. Então nós vemos que o sacerdote é alguém que, nesse caso aqui, tem medo de se envolver com aquela realidade do irmão e de se contaminar com ela. É alguém que busca o sagrado, mas de uma maneira isolada da vida. E essa pode ser uma tentação também para nós, não é? A gente buscar a Deus numa linha só vertical, quando na verdade a cruz, além da haste vertical que aponta para o alto, também tem uma haste horizontal, né, que aponta para o horizonte, para frente, para essa realidade que nós estamos vivendo aqui, desde já. O levita, um especialista na lei de Deus, por sua vez, também passa, vê e segue adiante. É alguém que tem conhecimento da palavra, mas de uma maneira muito teórica, e até mesmo tenta seguir a lei de uma forma perfeita, conforme ele imaginava, mas ele se esquece da verdadeira prática, de traduzir em gestos concretos tudo aquilo que ele tinha como conhecimento. Então a sua fé é infértil, é uma fé que se esvazia. Mas, por incrível que pareça, o terceiro homem, que é um samaritano, que culturalmente era visto como inimigo daquele homem que está ali caído, possivelmente pertencente ao povo judeu, povo do qual Jesus fazia parte. Aquele samaritano é o único que para, se aproxima e sente compaixão. Era considerado, como algumas pessoas hoje, num certo modismo, né, costumam dizer, um herege. Alguém que era reprovável nas suas atitudes, na forma como era visto, né, porque era alguém que estava distante da lei de Deus de uma forma oficial. Mas é alguém que naquele momento em que vê o irmão, ele permite que a lei de Deus que está inscrita também no coração humano, na consciência humana, venha à tona, que é justamente a compaixão, a misericórdia. Isso é divino, divino. Então acontece ali um ato muito sagrado. É claro que aquilo que o sacerdote fazia lá no templo também era sagrado. As escrituras, tão bem guardadas e zeladas pelo levita, são sagradas. Mas chega um momento em que eles se esquecem que o sagrado está presente na vida humana também. E o samaritano justamente nos mostra
essa lacuna, essa falta que talvez nós, que já estamos no caminho de fé, podemos, quem sabe, não perceber. Ele é aquele que usa os recursos que ele tem. É um viajante que está ali com um animal. Diante das feridas, ele derrama óleo e vinho para desinfetá-las, para aliviar a dor daquele homem. É o que aquele viajante samaritano tinha. Às vezes a gente se vê diante de uma situação tão complicada de uma pessoa, a gente não sabe o que fazer. O que nós devemos fazer diante daquilo? Aquilo que nós podemos e aquilo que nós devemos. Então aquilo que nós temos para oferecer, em alguns casos, é simplesmente o tempo de parar, estar diante daquela pessoa. Em outros casos, de prestar uma ajuda maior ainda, não é? Com aquilo que a gente faz, uma escuta, encaminhar essa pessoa para alguém, como este mesmo samaritano fez. Ele acolhe, ele cuida, mas chega um momento que ele precisa seguir também o seu caminho. Daí ele leva esse homem para uma hospedaria e depois de, mais uma vez, cuidar dele, deixa-o aos cuidados de alguém. Talvez nós não vamos conseguir resolver todos os problemas de uma pessoa, mas nós podemos aliviar as suas feridas. Nós podemos encaminhar essas pessoas para outras mais que podem também ajudá-las junto conosco. E é nessa hora que a gente tem que se questionar, será que a gente não está tão apressado assim como aquele sacerdote e aquele levita, que não conseguem parar para olhar o irmão? Será que nós não estamos tão ocupados com tantas coisas, e talvez até algumas relacionadas a Deus, mas só que de uma forma equivocada da nossa parte, que nos impede de olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã necessitado? Hoje esta parábola nos questiona sobre isso. E Jesus, mais uma vez, devolve aquela pergunta do homem que o interrogava, com uma outra pergunta. Qual destes homens, dos três, foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Não há como negar, não é? Foi o samaritano, aquele que agiu com misericórdia. Jesus diz, vai e faze o mesmo. Irmãos, queremos viver uma fé que seja viva, uma fé que não tenha medo de se aproximar do outro, porque é uma fé que vem de Deus, que nos impulsiona para essa missão. Ver a igreja não como uma sociedade de pessoas perfeitas, isso jamais existirá. Embora tenham muitos ainda que nos dias de hoje queiram reerguer uma ideia de cristandade, não é? Do domínio, até o triunfo, né, da Igreja Católica, que não é aquela do serviço, que é muito mais uma ideia de poder, de soberania através da religião. Não é esse o plano de Deus, não é esse o reino de Deus. O reino de Deus é a presença que evangeliza, que converte, que com humildade vai chegando nas pessoas e vai contagiando com a força da fé, do testemunho, e que vai fazendo com que pessoas possam aderir verdadeiramente a Jesus, não por imposição, não por conveniência, mas por convicção, por amor. Que o nosso amor a Deus, a quem adoramos, o único, seja manifestado pelo amor que nós queremos ter também pelo próximo. E aqui o próximo não é simplesmente aquele de quem eu gosto, o meu parente, o que pensa igual a mim. O próximo é toda e qualquer pessoa que precisa de mim. O samaritano não pergunta o que aquele homem está fazendo ali. Não tem tempo para julgar, de pensar, se está aí é porque fez alguma coisa de errado. Se chegou nessa situação é porque aprontou, não é? Não, ele não faz esse tipo de julgamentos porque não há tempo para isso. Existe alguém ali que está ferido e pode morrer. Então, ele não pensa na religião, não pensa no que levou aquele homem a chegar àquele estado, ele simplesmente se aproxima, se compadece, ama, e assim
é um instrumento de cura, um instrumento de transformação na vida daquele homem que é cada pessoa que nós encontramos à beira do caminho. Que nós nos apropriemos da nossa missão que foi dada por Deus, para que o próprio Senhor haja em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ainda sentados,